E assim, meus prezados irmãos e irmãs e também internautas, agora passamos para a celebração da Santa Comunhão. Antes, porém, iremos fazer um momento de meditação, de reflexão sobre a Santa Comunhão. Em primeiro lugar, eu digo aos amados irmãos que 3 coisas se fazem necessárias para que possamos participar da celebração da Santa Comunhão. Primeiro, respeito. Por que respeito? Porque estamos na casa de Deus. Estamos diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e de muitos outros santos e anjos que são enviados para poderem participar deste momento sagrado. Em segundo lugar, é necessário silêncio. E eu sou um pregador, um pastor, que não tenho o costume de ficar chamando a atenção ou pedindo silêncio. Porque o respeito, o silêncio, faz parte da nossa conduta. Tem que fazer parte da nossa vida. E nós sabemos aonde estamos. E por que aqui nos reunimos? E qual é o objetivo que desejamos alcançarmos através desta reunião? Então, prezados e amados irmãos e irmãs, em momento algum, daqui em diante, me ouvirá falar ou pedir que faça silêncio, que não saia do seu lugar a não ser por um motivo necessário. Porque, como ele disse, isto deve fazer parte faz parte da nossa vida, da nossa conduta como apostólicos, que fomos educados pela Santa Avó Rosa, através do Santo Profeta Irmão Aldo. Outro sim que eu digo aos amados irmãos é o preparo para poder participar do sacramento da Santa Comunhão. Agora, este preparo não se busca neste momento. Este preparo, todos nós já devemos ter trazido conosco de casa. Na semana que antecedia a data de hoje, da celebração do sacramento da Santa Comunhão. Pois bem, lhes falando a respeito da Santa Comunhão, de acordo com o Evangelho do Reino dos Céus, capítulo 20, versículo 1 em diante, está dito o seguinte: na verdade veio o nosso Senhor Jesus, o enviado de Deus, a fim de trazer-nos a vida para a nossa alma. Em primeiro lugar, através do batismo do Espírito Santo, e o reino de Deus, o seu Pai, o nosso Pai, para podermos habitarmos com Ele e para podermos sermos criados e preparados como santos para os céus, no mesmo Espírito, e tenhamos sempre a vida eterna. Em segundo lugar, no versículo 2, diz o seguinte: para tanto, além do batismo do Espírito Santo, precisamos viver sempre em comunhão. Aí está o motivo, amados irmãos, de estarmos aqui reunidos para a celebração da Santa Comunhão. Porque diz o Evangelho do Reino dos Céus, precisamos viver sempre em comunhão com Ele. Com Ele quem?
com Jesus nosso Senhor, com Deus o nosso Pai, com a nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, com ela, a Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, que Jesus preparou com a colaboração de sua mãe, e o nosso Deus nos enviou, após ter sido ela preparada e coroada como Espírito Consolador. Então, prezados e amados irmãos, precisamos viver em comunhão com o irmão Aldo. Não é porque ele deixou o seu corpo físico e agora nós vamos nos esquecer de tudo quanto ele nos ensinou a respeito da comunhão com Deus, da comunhão com o Divino Espírito Santo, da comunhão com Jesus nosso Senhor. Mas prosseguindo, ainda diz o Evangelho do Reino dos Céus: precisamos viver sempre em comunhão com Ele, bem unidos a Ele, mesmo porque se não fosse assim, perderíamos também este batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Por isso deu-nos a doutrina como nos foi ensinada por si mesmo, através da Santa Avó Rosa, e depois que esta santa assumiu em definitivo o seu galardão e o seu ministério de Espírito Consolador, deu-nos ainda mais entendimento, porque pôde ele, juntamente com o Pai, usar o nosso querido primaz, o nosso santo e amado irmão Aldo, que no transcorrer de 44 anos, irmãos, nos instruiu, nos preparou para sermos o povo que somos, um povo de Deus nesta terra. Por isso eu digo aos amados irmãos que nós não estamos aqui simplesmente por estar. Eu tenho frisado isto praticamente em cada reunião que tenho realizado, para que todos os irmãos que venham a me ouvir tenham consciência de que nós estamos aqui porque fomos escolhidos para estarmos aqui, para fazermos parte do povo de Deus nesta terra. Mas prossegue ainda o Evangelho do Reino dos Céus, dizendo o seguinte: de maneira que pudéssemos viver em santidade, isto é, com o espírito puro, com o espírito purificado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, que na realidade são as somas de erros que mancha o espírito da criatura, e a nossa união com Cristo se tornasse perfeita e eterna. Portanto, prezados e amados irmãos, este é o objetivo de celebrarmos, portanto, o sacramento da Santa Comunhão. Em cada celebração, cada pastor que assume o púlpito já nos mostrou a importância, o valor, a necessidade e o nosso dever de reconhecer que este ato sublime nos garante uma união perfeita com Deus, o nosso Pai, e com Jesus nosso Senhor. É por isso que nesta oportunidade eu lhes trago, através desta Santa Comunhão, através desta mensagem, alguns pontos para podermos observar. E após observarmos, analisarmos quanto valor tem esta mesa que está diante de nós, cujos elementos que estão cobertos, logo mais, o nosso Senhor Jesus realizará o grande milagre conhecido como transubstanciação, que é a transformação destes elementos, dando a eles
as virtudes do seu corpo e do seu sangue, fazendo com que eles realmente sejam parte do seu corpo e também do seu sangue, que é oferecido a nós, para que alimentemos a nossa fé e para que nos fortalecemos, para que possamos permanecer unidos a Ele. Então, prezados e amados irmãos, o primeiro ponto de meditação sobre a Santa Comunhão é uma pergunta que eu vos faço: por que Jesus reuniu os seus apóstolos para instituir a Santa Comunhão, sendo que mais pessoas o havia seguido e somente os seus apóstolos, que eram 12, Jesus os reuniu? Pois bem, acredito eu que pelo conhecimento que os irmãos têm a respeito do assunto, talvez alguém me diga: ora, Jesus reuniu os seus apóstolos porque para poder realizar, instituir, criar a Santa Comunhão, precisava da presença de um grupo de pessoas. Mas por que este grupo de pessoas foi tão pequeno? Se quando Jesus caminhou sobre a face da terra, apregoando, ensinando a respeito do reino dos céus, 12 realmente eram seus apóstolos que ele escolheu. Mas não era uma grande multidão que o acompanhava? Sim, meus irmãos, era uma grande multidão que acompanhava Jesus. Mas somente os seus apóstolos ele reuniu naquela oportunidade, diante daquela mesa, para poder instituir, ou seja, criar o sacramento da Santa Comunhão. Mas por que isto se deu? Se deu porque, na verdade, amados irmãos, discípulos são aqueles que seguem a Jesus, os seus ensinamentos, as suas orientações, e que buscam a cada dia fazer das suas orientações a conduta para um bom viver. E os apóstolos assim faziam. Os demais apenas procuravam se beneficiar do poder miraculoso que Jesus possuía, tinha e estava com ele presente nesta terra, porque este poder ele nunca perdeu, tanto que ele venceu a morte. A maioria das criaturas só procurava a Jesus para se livrar do sofrimento, mas não buscava na realidade uma vida perfeita, uma vida com Deus, uma vida aonde os ensinamentos que eram apresentados por Jesus deveriam ser colocados em prática. Então este foi o motivo de Jesus ter reunido os seus apóstolos. Se houvesse mais pessoas que realmente se dedicassem a ele, Jesus, como os seus apóstolos, eu vos garanto que haveria ainda muito mais pessoas quando ele instituiu o sacramento da Santa Comunhão. Outro fato que eu chamo a atenção dos amados irmãos para analisarmos, porque quantas e quantas foram as vezes que a direção desta Santa Igreja Apostólica nos pediu que quando viéssemos
participar da celebração da Santa Comunhão, viéssemos preparados para podermos realmente nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Quantas foram as vezes que o santo profeta irmão Aldo recomendou a cada um de nós que quando aqui estivéssemos presentes, respeitássemos o ambiente, porque Deus o Pai, juntamente com Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ele e outros apóstolos e profetas se fazem presente. Mas o que vou lhes chamar a atenção para observar agora é que, apesar de serem 12 os apóstolos, você sabia que somente 11 participaram da celebração, da instituição, da criação da Santa Comunhão? Eram 12, mas só 11 participaram. Por que somente 11 participaram? Porque entre os 12, um deles não estava em condição, porque carregava no seu espírito sentimentos ocultos, como o orgulho, a inveja e a traição. Meus irmãos, esta é a realidade. E quando então Jesus colocou os 12 diante daquela mesa, momento antes dele instituir o sacramento da Santa Comunhão, ele disse: um de vós irá me trair. E aí, todos os que estavam ali presentes ficaram perturbados com aquelas palavras do Divino Mestre, e perguntavam entre si, e perguntavam também ao Divino Mestre: Senhor, porventura sou eu? E aí outros se levantavam e perguntavam: sou eu, Senhor? E Jesus então o que fez? E o que ele fez não fora compreendido pelos apóstolos. Jesus então disse: a quem eu der um pedaço de pão embebido no suco da videira, este é o que me irá trair. E então o que fez Jesus? Partiu o pão, mas não orou e não deu graças a Deus. Ele partiu o pão, tirou um pedaço do pão, embebeu no suco da videira. E Judas estava ao seu lado, e ele estendeu a mão e deu para Judas. Naquele momento se cumpria o que ele havia dito: um de vós irá me trair. E ele deixou bem claro: a quem eu der um pedaço de pão embebido no suco da videira, este será o que irá me trair. E Judas então pegou e comeu aquele pedaço de pão embebido no suco da videira. E disse então Jesus a Judas: agora vá rapidamente e fazes o que tem a fazer. E o que prova que os apóstolos não entenderam, mesmo ouvindo Jesus falar e deixar bem claro quem era o traidor, ou quem era aquele que iria lhe trair, os apóstolos não entenderam. E perguntavam entre si: aonde vai Judas? Outros diziam: acredito eu que fazer alguma coisa que o mestre mandou. E quando Judas se retirou dali, então Jesus, reunido com os 11, celebrou o sacramento da Santa Comunhão. Prezados e amados irmãos, foi por isto que todas as vezes a direção desta Santa Igreja Apostólica, o nosso querido primaz, o nosso amado irmão Aldo, recomendou a cada um de nós
que viéssemos preparados para podermos participar desse sacramento tão precioso, que não só mantém a vida, mas que também alimenta esta vida que nós já possuímos, para podermos então vivermos em comunhão perfeita com Ele. Portanto, prezados e amados irmãos, uma vez que estamos aqui reunidos, agora eu vos faço uma pergunta, aliás, mais uma. Vocês estão preparados para hoje receberem o sacramento da Santa Comunhão? Para poderem verdadeiramente se alimentar do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor? Porque Jesus, ao instituir o sacramento da Santa Comunhão, Ele o fez em primeiro lugar com o objetivo de alimentar a fé dos seus discípulos. Mas Ele não disse que os seus discípulos eram somente os seus apóstolos, mas Ele deixou bem claro que os seus discípulos seriam todos aqueles que viessem a seguir os seus passos, os seus ensinamentos. Jesus, quando instituiu o sacramento da Santa Comunhão, Ele não o fez só com o objetivo de alimentar, mas Ele fez também com o objetivo de fortalecer a fé, a nossa fé em Deus, nele Jesus, em sua mãe Maria Santíssima, nos tempos presentes atualmente, na Santa Avó Rosa, o Consolador, que Ele prometeu. Quantas foram as vezes que Ele afirmou: eu não vos deixarei órfão. E deixar órfão Ele quis dizer: eu não vos deixarei sozinho. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for enviá-lo, vou-lo-ei. E Ele preparou este Consolador que juntamente com Ele organizou esta igreja. Ele preparou o Consolador, mas mais de uma vez as suas palavras se cumpriram, porque Ele também disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Em outras palavras, disse Jesus: haverá um só povo e um só guia. O povo somos nós. O guia foi, é e sempre será. Concorde ou não concorde, foi, é e sempre será o santo e amado irmão Aldo. O irmão Aldo nos trouxe até aqui, ao que somos hoje, povos de Deus, o nosso Pai, povos do Consolador, a Santa Avó Rosa, povo do reino dos céus. Por isso, prezados e amados irmãos, lembre-se do grande valor que tem a celebração da Santa Comunhão. Por isso dizemos: a Santa Comunhão, além de recordar o sacrifício de Jesus no Calvário em favor da criatura humana, é também uma grande oportunidade para nós apostólicos alimentarmos a nossa alma com as virtudes, que são as qualidades preciosas do corpo e do sangue de Jesus nosso Senhor, que foi derramado em favor da humanidade, cujo o sangue se encontra diante de Deus puro e imaculado, que quer dizer sem nenhuma mancha, como foi derramado no Calvário para purificar os corações dos que se entregam a Jesus em nossos dias e se entregam ao Consolador para se unirem a eles de todo o seu coração. Foi por isso que ele disse: eu sou o pão da vida. Este é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, ou seja, se alimentar, porque pão significa alimento, viverá eternamente.
E o pão que eu darei, ou seja, o alimento que eu darei, é a minha carne, pela vida do mundo. Mas quando falamos do mundo, fazemos referência àqueles que creem no sacrifício que ele realizou. E continuou ele dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Portanto, prezados e amados irmãos, eu lhes fiz uma pergunta: vocês estão preparados para poder participar da celebração da Santa Comunhão? Eu acredito que sim. Eu acredito e eu espero que realmente esteja. Porque, para concluir, Jesus, quando instituiu a celebração da Santa Comunhão, ele o fez para alimentar, para fortalecer não somente os seus apóstolos, mas todos que viriam a fazer parte, sendo o seu povo. Mas ele fez também com um outro objetivo: o objetivo de nos manter numa comunhão perfeita com ele e com o reino dos céus. É por isso que eu vos perguntei se todos estão preparados para poder participar do sacramento da Santa Comunhão. Porque, prezados e amados irmãos, o ódio, a inveja, os maus sentimentos, os maus costumes, não pode fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque essas atitudes, estes sentimentos, quebram a comunhão com Jesus nosso Senhor. Então, amados irmãos, mas me desculpe dizer, mas eu sou bem taxativo naquilo que tenho a dizer. De nada adianta vir participar da Santa Comunhão se no espírito a pessoa estiver carregando um sentimento que não é bom, um mau costume. Se a pessoa não estiver com o seu espírito em ordem, com o seu espírito limpo, porque a comunhão não é somente comunhão de corpos, no qual nós estamos todos aqui reunidos, mas tem que ser comunhão de espírito, aonde o meu espírito se identifica com o do Senhor, o do Senhor comigo, o seu com o seu semelhante e conosco, aonde todos nós venhamos a nos identificar com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Profeta Irmão Alto. Irmãos, qual exemplo eu posso lhes apresentar neste momento de comunhão? Porque comunhão é ligação, é estar ligado, é estar unido, ligado. O exemplo que eu lhes trago nesta noite, para poder complementar esta meditação, é um painel de lâmpadas. Prezados e amados irmãos, um painel de lâmpadas, estando elas interligadas entre si e a fonte geradora, todas elas brilham da mesma forma. Assim é o que Jesus nosso Senhor espera de nós através da Santa Comunhão, que nós sejamos como se fôssemos lâmpadas, ligados uns aos outros, e todos nós ligados a Ele e ao Pai, que é a fonte principal, a fonte geradora da vida que nos alimenta. Mas os irmãos já observaram num painel de lâmpadas que de quando em quando você olha naquele painel ou num determinado painel e você vê que entre as lâmpadas que estão interligadas, de quando em quando existe uma
que está, como a gente diz, com mau contato, ela está piscando. Ela está falhando. Por que aquela lâmpada está falhando? Porque ela está com mau contato, ela não está totalmente interligada, perfeitamente interligada às demais e à fonte geradora. Então as outras estão brilhando, mas aquela está piscando. Assim é o espírito daquele que quebra a sua comunhão, que estabelece nesta igreja através do sacramento. Fica igualmente um painel de lâmpadas, aonde, como uma lâmpada que está com mau contato, fica piscando. E aí é necessário que alguém vá e faça a manutenção. Geralmente na manutenção procura-se rosquear melhor aquela lâmpada para que ela fique firme. Esse é o objetivo da Santa Comunhão. Firmar a cada um de nós, para que nós não sejamos esta lâmpada que está com mau contato, para que nós estejamos brilhando juntos constantemente. Portanto, prezados e amados irmãos, não pode haver em nosso coração o ódio, a inveja, a vingança, os maus sentimentos e os maus costumes, porque isto quebra a nossa comunhão com o reino dos céus. Por isto, prezados e amados irmãos, este é o objetivo principal da celebração da Santa Comunhão e de Jesus ter instituído a Santa Comunhão também em sua igreja, para que o Senhor, para que cada um de nós sejamos fortes, estejamos alimentados e perfeitamente unidos a Ele e a Deus, o nosso Pai, sem dúvidas, mas convictos de que aqui é o reino dos céus, o caminho do reino dos céus, que nos leva para a glória celestial. Amém. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. E agora, então, nós daremos início ao ato da Santa Comunhão.